Olá, muito boa tarde, eu sou o pastor Tiago e este é o programa Aconselhamento Bíblico, o seu programa semanal aqui no canal da EPP TV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, trazendo sempre temas relevantes, temas importantes para a nossa vida, para o nosso conhecimento e para a forma como lidamos com o ser humano também. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo a este programa, um programa importante, na verdade todos são, né, nesse sentido, mas especial, trazendo sempre a direção da palavra de Deus para que você possa aprender sobre temas específicos e aplicar tanto no seu trabalho como conselheiro bíblico, né, seu serviço, né, o seu ministério na igreja local, quanto também no aspecto de conhecer sobre temas relacionados a isso. E hoje nós vamos falar sobre lutando contra o câncer, esperança bíblica, ou como dar esperança bíblica às pessoas que estão passando por um tempo de enfermidade, por um processo de enfermidade, e como então as Escrituras respondem para que possa animar esse coração, encorajar esse coração. E hoje, para falar desse tema aqui conosco, está a minha querida irmã Rosana. Rosana, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, pastor. Boa tarde a todos que nos assistem. Ai, que emoção. Bom, sou Rosana, eu sou aqui da Igreja de Pinheiros, né? Sou da equipe de louvor e fui diagnosticada com câncer no final do ano passado e estou aqui para responder as perguntas e para contribuir no que for necessário. Que bom, seja muito bem-vinda, viu, Rosana? Obrigada. Pela coragem, pela disposição, né, por estar aqui. Coragem. Bom, parte. Hoje o perfil do nosso programa aqui é um pouco diferente, porque normalmente eu trago, ou eu falo de um tema específico, ou eu trago um conselheiro bíblico aqui que esteja atendendo no centro e tal. Mas a Rosana, ela apareceu lá no centro de aconselhamento, né? Pastor, me ajuda aí, tem esse projeto aqui, né? Uhum. E essa sensibilidade que ela teve também, não só por estar passando pelo processo de enfermidade, de luta contra o câncer, mas também pela questão de entender uma necessidade de levar esperança a outras irmãs, a outros irmãos que passam pelo mesmo processo. Sim, né? É um momento em que nós precisamos de ajuda. Toda ajuda é bem-vinda. E como nós somos cristãs, nós nos ajoelhamos e buscamos de Deus essa ajuda e tem feito toda a diferença no grupo em que estamos juntas ali buscando a presença de Deus e ajuda para enfrentar esse câncer que como o senhor falou, é um momento das nossas vidas. Exatamente. É um momento, passa, exatamente. Mas a gente está vivendo esse momento. E o processo pode ser muito individual, né? Quer dizer, a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Sim. Mas receber essa ajuda, receber esse encorajamento é muito importante, né? Sim, é fundamental. E você já sabe que você pode participar conosco desse programa. Então aqui, estou no chat aqui, acompanhando, né, nós temos algumas irmãs aqui, alguns irmãos que já mandaram, né, boa tarde, a paz do Senhor. Então você pode participar aqui conosco, compartilhando um pouco da sua história também, né? Talvez você se identifique com algumas coisas que a gente vai falar aqui. E também você pode fazer perguntas, né, para mim ou fazer perguntas para a Rosana. Pastor. Mas a gente vai respondendo junto. E essa é a ideia, né? Então, existe um princípio muito importante dentro do aconselhamento bíblico, que é aquilo que nós falamos de aconselhamento a partir da experiência humana. Então, nós temos aqui o pressuposto de que a Bíblia tem a resposta para as nossas vidas, para tudo aquilo que nós precisamos saber. Sim. Com relação à piedade. Pedro fala sobre isso. E dentro desse aspecto, nós temos uma área que nós estudamos, que é o aconselhamento a partir da experiência humana. O que isso significa? Que você leva a resposta bíblica, né, absoluta, verdadeira, suficiente, e conecta com a experiência daquela pessoa. Então, você vindo aqui falar da sua experiência, né, com relação à luta contra o câncer, como que você tem encontrado encorajamento e como que as Escrituras têm feito esse processo, também encoraja você que está nos assistindo. Talvez você possa entender, olha, eu né, tenho algo conectado com essa experiência, talvez você tenha alguém da sua família, né, alguém que você ame muito, e o fato é olhar para o lugar certo, né? Então a gente vai tratar desse programa falando de um tema tão importante, tão relevante, mas sempre apontando para o lugar correto, que é a nossa esperança em Cristo Jesus. Então você, mais uma vez, mande a sua pergunta, mande a sua consideração aqui, eu vou ler, né, nos intervalos aqui, para que nós possamos então ter esse envolvimento aqui. Rosana, começando aqui, né, a gente poder falar desse assunto, me conta um pouco, né, para nós que estamos assistindo, um pouco da sua experiência, que tipo de câncer específico que você tem lutado, que você luta, como é que foi um pouquinho, resumidamente, né, da sua trajetória
E em que momento, em que fase você está hoje? Tá. Bom, em setembro do ano passado, a pandemia estava dando uma trégua, né? E aí eu voltei a fazer os exames de rotina, que toda mulher precisa e deve fazer. E foi diagnosticado num dos exames da mamografia que tinha 2 nódulos na minha mama direita, né? Rapidamente, a equipe médica já me encaminhou para fazer os exames, a punção e os resultados, já me encaminhou para a médica especialista, mastologista, e daí foi tudo muito rápido, né? Muito rápido, graças a Deus. E a própria equipe médica foi conduzindo as coisas, porque eu realmente não sabia de nada desse assunto. Eu estava até surpresa, fiquei assim, assustada até com essa informação. E aí foi indo. Eu sei que em 85 dias estava eu lá na mesa de cirurgia, operando, né? Tirando, fazendo uma mastectomia. Às vezes os médicos falam de mutilação, é um termo meio forte, mas não deixa de ser, com uma reconstrução. Então, assim, esteticamente a coisa se resolve, mas não deixa de ser um bom desafio. E 2 meses depois eu estava iniciando a quimioterapia. Quimioterapia com uma previsão de 6 meses de tratamento. Eu queria destacar, assim, você estava falando sobre como a gente pode enfrentar isso, né? Gente que é cristã, né? Quando eu fui diagnosticada lá, identificado o tumor, eu sabia que quando eu voltasse à médica, ela ia dar o resultado, se era câncer ou não. E eu tinha muito medo, assim, de como ia ser essa conversa, porque você sabe que os médicos são bem pragmáticos. Eles, né? Eles já dizem assim, eu orei muito a Deus. Falei, Senhor, prepara um médico que possa ser, assim, falar com consciência, com amor, com respeito, né? E quando eu voltei lá, e Deus preparou realmente. A médica foi muito cautelosa, conversou comigo com muita calma e me disse do câncer. Ela falou, olha, se você fosse só um tumor, você já sairia daqui com a data da cirurgia. É bem assustador, é tudo muito rápido. Questões de 2 semanas, assim, né? Ela falou, como são 2, tal. Aí explicou todo o processo. Bom, aí vamos nós, né? Vamos nós orar diante dessa situação e pedir a condução de Deus, tal. Aí deu 85 dias, estava indo lá operar, né? A cirurgia, confesso que não era o meu grande temor. A cirurgia, eu sei que ia ser uma cirurgia importante, né? Tinha a recuperação pós-cirúrgica, tudo. O tal do dreno. Quem faz esse tratamento sabe os detalhes, né? Mas isso tudo foi possível. As irmãs estiveram orando comigo. Os irmãos me acompanharam em oração todo esse tempo. Então, eu senti Deus abrandar o impacto disso tudo, né? Eu passei por tudo? Passei, mas de uma forma mais branda. Sim. Doía, tive dor pós-cirurgia e tal, mas era menos, né, do que, sei lá, eu entendo na minha concepção que Deus atendeu as orações, né? Aí eu tinha pânico de pensar na quimioterapia, porque, gente, eu sou do século passado, quem me conhece sabe, né? São 56 anos, eu sou uma velha aposentada, como eu já falei para o pastor. Então, a minha visão de quimioterapia era a visão que a gente tinha anteriormente, não a de hoje. Hoje é tudo muito moderno, sofisticado, com recursos avançados, mas eu ainda conseguia pensar em pessoas fazendo quimioterapia que ficavam esqueléticas, abatidas, passavam muito mal. Então, quando se falava em quimioterapia para mim, eu vinha isso na minha cabeça. Eu tinha muito medo, muito pânico de pensar nisso. Aí o dia da primeira quimioterapia foi numa terça-feira, dia do Mulher Esperança, do culto aqui na igreja, Mulher Esperança à tarde. Adivinha onde eu vim, né? Mulher Esperança. Fazer o que eu sei, tocar e cantar. Cantar nem tanto, mas tocar. Também aquele dia eu acho que olha, é que as irmãs têm muita paciência. Eu nem conseguia me concentrar no que eu tinha para tocar. Minha filha tocou junto comigo, mas eu confesso para vocês que foi um bom desafio tocar naquele dia. Mas eu queria estar na presença de Deus. Para mim era onde eu fui buscar a força que eu precisava para encarar o próximo desafio, que era o primeiro dia de quimioterapia. Eu não sabia como ia ser. E aí a gente cantou, a gente tocou, as irmãs oraram. O pastor Arival esteve naquele dia no culto em especial, ele também orou por mim. E essas orações
foram entrando, sei lá, eu comecei a sentir paz. Sabe aquela paz de Filipenses que Excede todo entendimento? Porque assim, pela lógica, eu não, né? Eu estava com medo, Eu acho que todo mundo tem medo, né? Estava com medo. Mas eu senti paz. Daqui a pouco, aí saí daqui da igreja, fomos para casa, nos preparamos e fomos para o hospital. Pensa... Nesse dia para fazer a cirurgia já. Não, a primeira químio, que era o meu medo, o meu maior medo, né? Era o maior desafio naquele momento. O maior desafio, Foi tudo tão tranquilo, pastor. Deus atendeu o clamor, entendeu? Eu falo isso assim, às vezes eu até me emociono falando sobre isso, porque eu vi a mão de Deus. Porque eu mereço? De forma alguma. De forma alguma. Pura misericórdia de Deus. Deus atendeu o clamor do povo dele ao meu, né? Para que eu pudesse ter um momento possível e sem impactos, né? Porque toda a quimioterapia, ela é forte. O câncer é forte, a quimioterapia é forte. Então, você não sabe como o seu organismo vai reagir. Então, eu tenho aqui como esse testemunho que eu queria começar a nossa conversa, dizendo que as orações... Olha, é isso que eu estou mais aprendendo nesse processo todo. Como tem poder as orações quando você clama ao Senhor com seu coração sincero. E nisso eu tenho irmãs preciosas ao meu lado, clamando comigo. E Deus tem atendido. Sim. E nisso que você falou, né, quando a gente traz para a realidade do aconselhamento bíblico, são duas palavras, né, que é expectativa e diagnóstico. Porque se você parar para pensar em 86 dias, 85 dias, é uma mudança muito drástica para alguém que não está esperando nenhuma mudança de vida. Sim, né? Sim. Então, porque o câncer ele ainda tende a ser silencioso, né? Muitas vezes nesse sentido, né? Dependendo do seu tipo e tudo mais. De repente, quando a pessoa descobre, ela está com metástase, ela já está num processo. Eu não tinha dor nenhuma, eu não tinha nenhuma sinalização de nada. E aí, quando nós atendemos irmãos e irmãs que lidam com o processo todo, ela está bem. Quer dizer, ela sai para trabalhar, ela vai viver a vida dela. De repente, ela sente uma dor, ela tem um desconforto, enfim. Vai fazer um exame de rotina. Aí o médico diz assim, olha, nós estamos com suspeita que você tenha câncer. Então, aí já gera uma expectativa. Né? Eu entendo que você lidou com isso. A expectativa de maligno, benigno, a expectativa de o que vai acontecer depois. Então, até chegar no diagnóstico, né, mesmo que seja, talvez... uma semana, 15 dias, é uma eternidade de sofrimento, de luta, de dor. E as pessoas tendem, né, é importante pensar nisso, primeiro, é uma notícia ruim nesse aspecto, né, quer dizer, você está bem, parece que, mas como eu não percebi? Aí começam os questionamentos e várias outras coisas que a pessoa pode enfrentar. Então, existe a primeira parte do processo da luta, que é a expectativa. A expectativa de um diagnóstico. Né? Quer dizer, o que vai acontecer? O que vai... E aí entra aquele processo de oração, de esperança. E eu entendo que nesse processo devemos ter um cuidado muito grande quando nós aconselhamos pessoas que lidam com expectativas de diagnóstico. Né? E aí você pode me dizer da sua experiência, mas o que eu penso nesse sentido? É nós levarmos esperança, mas esperança correta. Sim. Qual que é a esperança correta? Vamos orar para que não seja nada. Para que seja algo pequeno. Mas, e aí entra aquela realidade, né? Mas pode ser algo. E a partir daí, como que você vai encontrar? Porque nós podemos pintar um ambiente para alguém, né? E um tipo de enfrentamento que mais prejudique o processo do que ajude no aconselhamento. Então, aquela ideia assim de oferecer aquilo que Cristo oferece. Né? E isso, quer dizer, isso não é tirar a esperança de uma cura, ou tirar a esperança de que não seja nada, mas é ensinar, no primeiro processo, colocar a expectativa no lugar certo. Eu acho que isso é importante, não é, Rosana? Sim, pastor, assim, dizer, o câncer, ele sempre traz aquela ideia de morte, né? Eu já falei que eu sou antiga, né? Então, no meu tempo, câncer era morte. Mas, é assim, quando você coloca a sua expectativa no lugar certo, você não está orando, buscando de Deus, eu quero a cura, nada menos que a cura eu aceito. Não é isso, não é disso que a gente está falando. A gente está falando, Senhor, passa comigo neste momento. Exatamente. Quer dizer, aí porque eu não sei qual é o momento. Exatamente. Porque eu já vivi momentos na minha vida em que eu me sentia como se fosse num campo minado.
cada passo que eu ia dar, eu tinha que buscar de Deus a direção, porque se eu pisasse no lugar errado, eu ia explodir. Então, assim, aquele vale da sombra da morte, sabe que o Salmo fala? Então, Sim. você passar por ele, não com, assim, ele é um vale, ele é tenebroso, mas você tem alguém que é muito maior que você, que está te conduzindo naquele contexto, que está te apoiando, que está te ajudando. Então, é disso que a gente está falando, não é de cura absoluta. Ah, eu orei porque eu não queria fazer a quimioterapia, eu orei porque eu não queria que fosse câncer e eu tivesse que operar. Não, eu orei para que Deus estivesse comigo. Exatamente. E é aí que é aquela paz que a gente comentou, a paz que excede o entendimento. Porque assim, você passa pelas coisas. E aí, nem a morte te assusta, porque se você está com Cristo, se você está aqui, você está com Cristo. Se você morrer, você vai estar com Cristo. Então, não é uma coisa assustadora. Quem quer morrer? Claro que eu não quero morrer, eu tenho minha vida, eu tenho as coisas. Mas isso não é uma coisa assustadora. Eu acho que a primeira parte do processo, até quando nós fazemos aconselhamento, né, é dar essa esperança verdadeira, quer dizer, olha, nós vamos orar para que Deus possa curá-la, ou para que realmente não seja, mas Sim. e se for? E aí eu lembro de um texto de Eclesiastes que a gente usa muito, inclusive, 7,14, que fala assim: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então Eclesiastes, né, Salomão nos lembra que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele sabe exatamente, né? O Salmo também diz que todos os nossos dias já estão determinados, escritos pelo Senhor. Sim. Agora, isso não inibe o fato de que lidamos e expressamos emoções, né? Nós temos o salmista, né? Nós temos o salmista dizendo: Senhor, o Senhor me abandonou. Quer dizer, às vezes, uma coisa importante no processo de aconselhamento, que você que está passando pelo processo ou ajuda alguém que está passando, questionamento piedoso não é pecado. Tá? Existe o questionamento, tá, radical e aquele questionamento cético, né? Deus, por quê? De uma forma afrontosa. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos Abacuque, nós vemos o salmista questionando piedosamente: Senhor, por quê? Senhor, né, a sua mão não está aqui. Então tudo isso era uma forma de também se colocar em dependência, que é uma coisa muito importante também, Rosana, que eu acho que vale a pena frisar nesse início que a gente está falando de expectativa e diagnóstico, que demonstrar os sentimentos, orar a Deus e colocar o seu lamento não é um pecado. Não é um pecado. Não é uma falta de fé. Entende? Sim. É o processo de enfrentamento e entendendo, né, as coisas. Então, porque às vezes as pessoas se sentem culpadas, né, de dizer assim: mas não vou orar, não vou perguntar, não vou falar nada. E aí, só que no coração elas estão lidando com isso. Sim. Então, o Salmo nos ensina que nós devemos, então, orar a Deus piedosamente e de uma forma que seja verdadeira e dizer: Senhor, está difícil lidar com isso. Senhor, estou com dificuldades, né? E aí, então, nós estamos falando de expectativa, de tudo que se pode viver antes de receber. Né? E aí chega o dia que você vai sentar em frente, né, de frente para o médico, para uma equipe, e aí vem o diagnóstico. Eu acho que a gente ainda tem, né, as pessoas têm a expectativa, uma esperança de: será? Até o último momento. Até o último momento, não é? Sim. Que não é errado. Não. Né? Mas se tem uma expectativa de esperança correta, não quer dizer que vai receber o diagnóstico, o resultado, e falar assim: não é. Mas é assim, é chocante, porque você sabe no próximo passo, pelo menos imagina. Sim. E aí vem o diagnóstico em si, né, que é o processo de lidar com uma notícia ruim. Né? Então é importante nós entendermos, né, eu acho que você teve esse processo, Sim. de você... muitas pessoas se igualam, né, às vezes, o processo como um luto, né? Em alguns aspectos. Né? Qual que é a ideia de passar pelo sofrimento, de refletir sobre as coisas e depois falar: ok, agora eu vou ter um enfrentamento. Quer dizer, que dia que é a próxima consulta? Então, aquele processo natural e necessário, né, para que a gente possa, então, para que a pessoa possa lidar com aquilo, né? Sim, enfrentar essa notícia e todos os próximos passos não é simples, né? Não é nada simples, mas dependendo de como você se posiciona, vai ficar muito mais complicado ou não, né? Ah, você usou uma expressão correta, que eu posso resumir o que você falou em uma palavra: enfrentamento.
Como que eu enfrento essa situação? Como que eu enfrento? Você pode cometer o suicídio social e falar assim, eu não quero viver isso, eu não aceito, eu não vou, não, por que está acontecendo comigo? Ou você pode simplesmente falar assim, tá, tudo bem. O que eu tenho que fazer? Qual que é o próximo passo? Porque assim, eu, por exemplo, eu jamais imaginei ter câncer de mama. Sim. Porque eu amamentei minhas duas filhas, e a minha última filha eu amamentei por 3 anos. Então, na minha cabeça, essa era uma possibilidade, não era uma possibilidade. Sim. Então, quando eu recebi essa notícia, me assustou. Eu falei, mas caramba, eu até conversei com o médico falou, Rosana, são estatísticas. A gente não está falando de estatísticas, estamos falando de pessoas, né? No seu caso, foi diagnosticado câncer de mama. E aí? Né? Temos que ir para o próximo passo. Qual era o próximo passo no caso? No meu caso, no meu tipo de câncer, de acordo com a característica do tumor, era a mastectomia, era a retirada da mama. E ainda, graças a Deus, que a gente tem uma medicina avançada e já foi feita a própria reconstrução na mesma cirurgia. Então, algumas mulheres têm que fazer 2 cirurgias e é sempre uma cirurgia, 2 cirurgias, 3, 4, é sempre um desafio, porque é uma cirurgia que ela pressupõe dor pela própria região, né, em que é feita. Então, é um grande desafio. Sim. E no meio, né, de uma tempestade do diagnóstico, eu lembro muito do Salmo de número 4, que Davi está fugindo de Absalão, e não é só uma perseguição comum, Absalão quer matar Davi, porque ele quer assumir o trono. Quer dizer, ele recebe uma notícia ruim. Qual que é a notícia? O seu filho se levantou contra você. Ah, mas ele só quer... Não, ele quer matar você. Quer dizer, é um negócio pesado, né? Pesado. E Davi diz assim, responde-me quando clamo, Salmo de número 4, versículo 1. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Essa palavra alívio foi o que você mais usou no início. Eu me senti em paz, me senti aliviada. Isso. E isso me responde uma questão importante, que é a pergunta que eu faria para você, né? Você já respondeu. Já. Opa, menos uma. Eu acho que é forte essa pergunta, mas ela é necessária. Dá para ter paz em meio ao câncer? Tá. Então, a sua resposta já foi colocada, e o que a palavra de Deus diz, né? Então, isso não é reduzir a luta e o sofrimento. Não é negar. Exatamente. Eu não estou negando o câncer, exatamente. Nem que ele produz. E a dor do outro, mas é entender, existe um problema, existe, né, uma luta, existe um enfrentamento, Sim. mas eu posso ainda ter paz. Sim. E tanto que Davi diz no último versículo, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Aí você pensa, o cara está no meio de uma perseguição, o pessoal quer matar ele, filho, ele fala assim, eu deito e eu descanso. Isso que você falou é importante no processo de aconselhamento, é mostrar para a pessoa que ela pode descansar no Senhor, ainda que ela esteja lidando com uma notícia ruim. Isso é possível, né? Sim. A gente pega do John Piper, aquele não despreze o seu câncer, não desperdice o seu câncer. Né? Isso. Uma das questões que ele fala é assim, não veja o seu câncer como uma maldição. Isso. Não é uma maldição. É um campo de trabalho de Deus. Eu diria isso, né? Onde a gente vai ser trabalhado, né? Eu encarei o câncer, né? Desde o seu diagnóstico, como um momento em que Deus ia trabalhar a minha vida. Eu não sabia no quê, né? Mas eu sabia que Deus estaria trabalhando. E hoje, ainda não concluí o meu processo, estou no meio, na verdade, do processo. Acho que nem no meio eu estou, pastor, acho que eu estou 1/3. Ainda tem que acabar a quimioterapia, radioterapia, né? Mas eu já vi tantas coisas acontecerem, conheci tantas pessoas, sou paciente, olha que coisa, a paciência é uma coisa que eu nunca aprendeu tive. A ser paciente? Estou aprendendo, melhorei bastante. Mas é interessante que você falou, eu acho não, as nossas histórias de vida são pequenas histórias dentro de uma história maior. Sim, então, quando você tem um enfrentamento de qualquer coisa na sua vida, seja do câncer, seja de uma outra doença, uma outra enfermidade, ou de um problema no casamento, enfim, qualquer outra questão,
se você olhar isso como a sua história de vida, a esperança se vai mesmo. Porque é isso Você daqui. se resume só nisso, né? É isso daqui. Veja bem, mais uma vez, não é menosprezador, não é diminuir Não é a luta, negar. não é a negação, mas é a ideia de esperança e um contentamento correto. Então, se você, isso que você falou, para mim foi fantástico, porque é uma coisa que a gente faz no aconselhamento. Ó, você precisa fazer um curso para ser, vai ser conselheiro agora. Oh, meu Deus. Mas olha só que interessante, né? Você diz assim, não, eu tenho, é um campo, você citou o John Piper. É, Em Romanos 8 fala assim que Deus quer nos transformar à imagem e semelhança do Filho dele. sim. Então eu posso olhar para esse câncer, para esse problema, para essa doença, para essa má notícia, como simplesmente algo que vai me trazer tristeza, e às vezes vai no enfrentamento, Faz parte né? Faz do parte. conjunto. Mas eu posso, aí que você falou, eu não posso ver ele como uma maldição em si, no sentido, né? Apesar de ser um fruto do Um pecado de uma forma castigo, geral. uma punição. Isso, a gente vai falar um disso. pouquinho depois sobre o sofrimento e o câncer, né, e a enfermidade, mas você falou uma coisa interessante, é uma oportunidade, porque o seu coração foi exposto e está sendo em muitas situações que você não teria trabalhado Sim. fora desse contexto. Quer dizer, Deus é soberano, Ele pode trabalhar do jeito que Ele quer no nosso coração. Exatamente. Mas você tem conseguido ver transformações na sua vida Sim. a partir da sua experiência de lutar. Então, quer dizer, Deus está trabalhando em nós enquanto nós estamos enfrentando uma É que enfermidade. antes eu acho que o egoísmo era uma coisa, porque eu não tinha tempo para ouvir e ajudar pessoas, né? Não tinha paciência. O tempo tinha muitas coisas a fazer, sempre tive muitas coisas a fazer. E quando você está muito agitado, você não consegue observar, você não consegue ouvir. Então, o câncer fez isso comigo. Quieta, fica quieta aí. Aí eu consigo agora ouvir pessoas, orar com elas, eu consigo esperar, né? Então, a paciência, eu creio que Deus está trabalhando. Então, eu vejo nisso um upgrade da minha forma de ser. Não numa derrota, não numa punição, e sim numa melhora. Eu tô sendo melhorada. Um instrumento que Deus tem usado Sim, para poder te aproximar de pessoas. Agora, uma coisa interessante, né, existem algumas questões comuns de pessoas que lidam, né, lutam contra o câncer, contra uma enfermidade, que inclusive está no livreto, né, que nós vamos falar aqui, que é do David Paulison, que é Lutando contra o Câncer, né? E ele lista algumas coisas ali que são importantes, que é um enfrentamento comum. Então, você que é conselheiro, você que está lidando, passando por esse processo, ajudando alguém ou lutando, né, contra o câncer, o David Paulison, que também lutou contra 4 vezes. 4 vezes contra o Nossa. câncer, exatamente. Né, Que já vitória. falecido David Paulison, conselheiro, né, do CCF nos Estados Unidos. E ele escreveu muitos livros, né, que nós temos grandes livros dele aqui, graças a Deus traduzido. E um deles foi relatar a sua experiência de enfrentamento contra o câncer nesse sentido. Então, ele coloca algumas coisas que é comum na luta contra o câncer que a gente tem que entender biblicamente ali. E ele coloca sobre a incerteza, né? Sim. Quer dizer, o que vai acontecer daqui para frente? Você Não sabe. só a incerteza de como será o tratamento, mas da vida. Da vida. Porque o câncer, ele fala no livro, né, que é um teste de fé. Ele começa o livro dele, esse livreto, falando que é um teste de fé, Exatamente. né? Então, você realmente não sabe. Você não sabe o que vem pela frente. Por isso que ou você se entrega e descansa nas mãos do Senhor, ou você vai entrar num conflito pessoal de angústia, de buscar estatística, buscar tratamentos alternativos, porque você vai querer lutar com as suas próprias forças, ou você vai descansar no Senhor. Eu fiz essa escolha, né? Eu conheço meu Deus, já vi Ele fazer muitas coisas grandes na minha vida, e eu sei que não seria diferente neste momento. E eu acho que é um pouco disso, né? Porque senão você enlouquece, eu acho. Exatamente. Porque o câncer, ele tira muitas coisas de você. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, você precisa você precisa colocar o seu foco e a sua visão no lugar certo, senão vai ser difícil. E é interessante que você falou, Rosana, que essa ideia de que nós, né, o David Paulson inclusive coloca assim, nós gostaríamos de sempre estar 100% certo da nossa sobrevivência. Mas... Né?
Agora, é uma coisa interessante nesse aspecto que o David Paulo se coloca e que é uma primeira incerteza, né? Porque quando a gente faz aconselhamento de irmãos e irmãs que lutam contra o câncer, esse é o primeiro questionamento. Eu vou viver? Então, se a gente for lá só para fazer um comentário, o INCA é o Instituto Nacional do Câncer. Como eu estou com câncer de mama, eu peguei só a referência do câncer de mama, mas lá tem outros cânceres. Mas, ó, de 66 mil mulheres, vamos pensar assim, 83% sobrevivem ao câncer. A gente tem aí, desse número, 30%, 29,7% são câncer de mama. E dessa quantidade, as mulheres sobrevivem. Então, já começa daí, se você falar assim, vou morrer. Né? E é interessante porque eu fico pensando assim, é claro que as experiências podem ser diferentes nas lutas, né? Mas quem é o dono da vida? Deus. Quer dizer, Ele Deus. Sabe, é Deus. E é interessante que eu, né, por exemplo, nesse momento da minha vida, eu não estou lutando contra o câncer. Né? Eu aconselho pessoas, né? Eu converso com pessoas, eu leio sobre isso e tudo mais. E talvez eu não pense tanto sobre a morte, porque eu tenho a falsa sensação de que eu tenho controle sobre a minha vida porque eu não estou doente. Mas... Aí, olha só o que Tiago diz. Atendei vós agora que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Exatamente. Ele não está perguntando, ele está afirmando. Para quem isso daqui? Para você, que lida, né, que luta, que passa pelo processo de lutar contra o câncer, e para mim que não. Sim. E aí ele diz assim, ó, e aí ele continua, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instantes e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, nesse processo, as pessoas são convidadas, talvez, ou expostas a pensar numa brevidade da vida, ou pensar numa possibilidade de morte, porque tem um enfrentamento de uma doença específica, né? O qual muitas vezes quem está fora dessa experiência não tem essa, mas na verdade todos a sua vida e a minha vida está nas mãos do Senhor. Exatamente. É ou não é? Sim, sim. Então tem estatística, né? Tem várias, e às vezes as pessoas se prendem nisso, e aí que eu quero entrar, né? Claro, né? Se eu olho uma expectativa, né? Se eu olho uma estatística e tal, eu penso assim, tá, então é 1%? Enfim, eu posso usar... Mas eu posso estar no 1%? Posso, né? Enfim, a pessoa sempre pode pensar o pior nesse sentido, né? Mas quando nós entendemos que a nossa vida está nas mãos de um Deus soberano, isso não quer dizer que eu não vá ter medo, isso não quer dizer que eu não vá, dizer, Senhor, eu estou com medo de morrer, Senhor, eu não quero isso, né? Porque a gente pensa em outras coisas, né? Agora, uma grande verdade, talvez não, nós não temos medo para onde vamos depois que morre, como cristãos, né? Eu sei, se eu morrer, eu estarei com Cristo. Mas o grande problema aqui é esse vácuo sem resposta que eu falei, tá, como é que vai ser esse processo? Toda né? tudo que a gente não conhece traz medo, não é? Porque Exatamente. assim, eu não sabia como ia ser a quimioterapia, eu estava com medo. Exatamente. Eu não sei como vai ser a morte. Eu sei para onde eu vou, como você falou. Eu sei para onde eu vou, eu sei que me espera, eu sei tudo. Mas, sim. E outra, você sempre pensa no contexto, né? Eu sou mãe, tenho as minhas filhas para cuidar, você tem sua família para cuidar. Então, a gente acaba pensando, mas quem somos nós? É o que o Tiago fala, né? A vossa vida depende, quer dizer, eu faço planos. Amanhã eu vou voltar aqui e vou gravar esse programa. Aí, Tiago fala assim, você não tem só que entender na soberania de Deus... de que se você vai poder fazer o programa amanhã por uma questão técnica, por uma questão de internet, enfim, de gravação, de pessoas, ele vai em algo que realmente nós lutamos. Ele diz assim, você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Exatamente, né? exatamente. E ele coloca você que está assistindo, todos nós, numa mesma dependência. Sim. Qual que é essa dependência e esse entendimento? De saber que a nossa vida pertence a Deus. Exatamente. Então eu fico pensando assim, o lutar contra o câncer, ou qualquer luta que você esteja tendo hoje, não é um desvio, não é uma saída, né? E Deus foi pego de surpresa diante de tudo isso. Não. A minha vida, a sua vida, a vida da Rosana, está no controle do Senhor. Sim. Ele está lidando. E aí eu entendo num Deus
tão pessoal aquilo que você descreveu. Ele sabe o que eu vou passar. E é interessante, abra aí a sua Bíblia comigo. Estou lembrando de um monte de texto aqui. Que bom. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele diz uma coisa interessante para a gente, respondendo mais uma vez aquela pergunta, dá para ter paz em meio ao câncer? 1 Coríntios 10, 13 diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. E a palavra tentação pode ser traduzida como provação, dependendo da situação e do contexto aqui no texto. Mas Deus é fiel, isso é fantástico, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Quer dizer, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas não vai passar o limite do que você pode suportar. Exatamente. E é interessante que isso não é só pelo fato de que somos fortes, mas é porque Deus conhece exatamente o quanto somos fracos, dependemos dele, ele nos dá aquilo que conseguimos lidar com isso, né, Rosana? Nesse tratamento de quimio, baixou bastante a minha imunidade. E eu tive agora, na última quimio, nessa sessão, porque são fases, né? Sim. Na primeira fase eu fiz uma quimio que eles chamam de vermelha, que é forte. E baixou bastante a minha imunidade de tomar um medicamento por 5 dias. Eu tinha tomado esse medicamento para subir a imunidade. Ele é tão, para o meu organismo, ele é tão forte quanto a quimioterapia. Eu tomei 2 dias e passei mal. Quando o médico falou, você vai ter que tomar 5 dias, não sobreviver a tentação maior do que possa suportar. Eu fiquei em pânico, falei, meu Deus, o que vai sobrar de mim? Não vou chegar até o 5º dia. De verdade, eu estava muito preocupada, assustada, porque esse medicamento, ele é muito forte para mim. Por outras pessoas, talvez não. Depende muito do organismo. Pedi oração, pedi ajuda em oração, orei muito, pedi ajuda em oração. Cada vez que eu fui tomar o medicamento, eu orava, porque era uma injeção na barriga que eu mesma tinha que dar. E, pastor, olha, eu vou te falar, eu vejo esse momento como mais um dos milagres nesse tratamento, porque eu cheguei no 5º dia, que foi um domingo, eu estava tão bem que eu consegui vir aqui na igreja, ainda participei do prelúdio no culto, toquei. Para mim foi um milagre, assim, porque dentro da experiência que eu tinha tido anterior com esse medicamento 2 vezes, eu passei muito mal, por 2 dias que eu tinha que tomar. Então, tomar por 5, era... Então, assim, realmente, Deus, como o senhor dá o escape. Dá o escape. Ele fortalece na fraqueza. Fortalece na fraqueza. E uma das coisas que o David Polisso coloca nessa lista, a gente vai conseguir ver toda a lista, que você pode depois comprar o livro, né, Lutando contra o Câncer, ele fala sobre você não se tornar o seu diagnóstico. Quer dizer, quem é a Rosana? Ah, sim, isso acontece. Acontece, porque você ou então vira as conversas sempre ficam... As pessoas só interessam... Primeira pergunta, como é que você está? Você está fazendo tratamento? Está fazendo químio? Então, ele coloca assim que... atrás ou no meio de um diagnóstico tem uma pessoa. Uma pessoa. E quando você aconselha alguém, é importante você entender isso. Quer dizer, nem tudo se resume, nem tudo se resume. A minha vida não é só o tratamento, é isso. Exatamente. Minha vida não é só o tratamento. Exatamente. Eu tenho dias bons, dias ruins como qualquer pessoa, eu preciso conversar, eu tenho algumas frustrações agora porque eu não posso fazer muitas coisas que eu fazia. Mas às vezes as pessoas só perguntam sobre o tratamento, né? É conflitante isso, porque assim, é gostoso quando as pessoas perguntam sobre o tratamento. Não é ruim, porque eu sei que muitas que me perguntam, elas estão em oração comigo, estão me ajudando da forma como... Porque assim, às vezes nesse tratamento não dá para fazer muita coisa pela pessoa. O que você faz? Não dá, né? O que você pode fazer para ajudar é realmente a oração. Por isso que eu falei que eu descobri o poder da oração. Porque muitas vezes o que se dá para fazer é só a oração. Mas, por outro lado, tem hora que eu quero conversar sobre a roupa cor-de-rosa, sei lá, o sapato na vitrine. Eu não quero falar de câncer. Não quero falar de tratamento. E isso a sua fala é interessante, porque você que faz aconselhamento, que você trabalha, quando a gente trabalha com aconselhamento, o aconselhamento de uma pessoa com enfrentamento a uma doença, especificamente aqui é o câncer, você não trata em toda a sessão o problema do câncer, porque você tem outras questões, né? Quer dizer, medo, né? Você tem a questão, às vezes, de um conflito no casamento, porque
por causa disso. Deve ter. Talvez muita né, um coisa conflito com os filhos. Né? Então, assim, é importante entender o fato de que você está aconselhando uma pessoa e não alguém só alguém com diagnóstico com câncer. Sim. Então, isso que você falou faz muito sentido, porque a nossa vida, e aí a gente foca no fato de qual é o enfrentamento que essa pessoa está tendo com relação à vida espiritual, com o trabalho. Então, a esperança bíblica, ela tem que vir no ambiente, porque você falou assim, não tem muito o que fazer numa questão de ajudar no tratamento. A pessoa tem, né, você pode caminhar com a pessoa, isso, né, pode ir lá com a pessoa, pode dar todo o suporte e tal. Mas a grande questão é você entender que essa pessoa, ela lida com outras questões na região da vida dela. Sim. Né, no Ela trabalho. não deixou de viver, ela ainda continua Ela está aqui e ela não se resume ao diagnóstico. Exatamente, né? exatamente. E, inclusive, o próprio fato do encorajamento no serviço, né? Então, por exemplo, eu vejo você tocar, às vezes você toca o culto que eu prego ali, né? Você fez, inclusive, o prelúdio, isso, né? Então, assim, é gratificante ver o serviço, né, que as pessoas podem prestar, mesmo lidando, é claro que talvez numa semana de diagnóstico... Tem semanas que eu não posso, de tratamento de químio eu não posso. Exatamente. Né? Então, assim, é importante ter esse entendimento e encorajar na medida correta. Quer dizer, não, mas vamos lá, porque você tem que levantar daí. Mas a pessoa está fisicamente, quer dizer, não é que ela não tá sem fé, né? Ela está passando por um processo, porque ela acabou de fazer a química. Então, ter esse entendimento na hora de você encorajar alguém é importante. Para que a pessoa não se sinta mal porque ela fez químio e ela está se recuperando, um processo biológico, e aí você está ali, não, mas tem que levantar, vai, você não pode ficar prostrado assim. A pessoa não está prostrada porque ela está com falta de fé, ela está com uma questão física, que é uma mudança que existe no corpo, né? Isso mesmo, pastor. E assim, é muito, a gente vive muitas situações assim, o encorajamento é bom e entender os limites também é bom, são as duas coisas. Sim. Porque eu me sinto acolhida quando me entendem os meus limites. Às vezes eu venho na igreja, que nem teve cultos que eu vim, para mim era uma vitória vir, porque eu acabei de sair de uma quimioterapia, não posso... Aí quando eu chego assim, não, vim toca pelo menos prelúdio. Então, aí já me ajuda, porque assim, pelo menos eu me sinto útil, faço coisas que eu gosto. Sim. Então, olha, é um bom desafio, viu? Lidar com quem está doente. E também praticar aquilo que Tiago fala, né? Nós temos que ser prontos para ouvir e tardio para falar. Então, quando a gente faz esse processo como conselheiro bíblico, aprende como cristão, como conselheiro, a gente aprende a ouvir o outro. Talvez o fato de que alguém que esteja lidando com câncer diga, eu não quero tocar, ela não está dizendo assim, eu não tenho fé, eu não quero mais me envolver com isso. Ela está dizendo, olha, eu estou um pouco cansado, eu quero ouvir sentar aqui. Que bom. Quer dizer, a gente tem que entender, né, o aprender... Ou eu vou tocar só uma música, não vou tocar todo o culto, porque eu não tenho condições, mas eu vou tocar só uma música, tá bom. Assim, é fazer uma avaliação de forma correta, né? Agora, uma coisa importante, como a gente pode entender o sofrimento à luz da palavra? Porque existe a expectativa equivocada de um triunfalismo cristão que diz assim, crente não lida com doença, crente não lida com dor. Parece um pouco estranho eu dizer isso, mas é uma realidade. Talvez você já tenha passado por um momento de enfermidade na sua vida e alguém, né, foi lá e disse assim, acho que você não tem fé. Talvez não disse isso. Agora, é importante relacionar o aspecto de eu estou doente, eu estou passando por um processo, eu estou lutando contra o câncer, né? E como que eu entendo à luz da palavra o sofrimento? Bom, vou usar o nome do pastor Hernandes aqui. Pode usar. Eu aprendi numa das pregações do pastor Hernandes sobre a pedagogia do sofrimento. Sim. Né? Quando você vai lá para Tiago e fala assim, será que eu estou citando certo? Não, Romanos 5. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Você se gloria na tribulação pela tribulação? Não. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de estar num processo de sofrimento. Mas quando você está passando, né, por uma tribulação, você entende, você começa a perceber, pelo menos é o que eu tenho percebido, o quanto é pedagógico, né?
Eu escolheria esse método? Talvez não. Mas Deus escolheu e Ele sabe o que Ele faz, né? Aí você fala assim, mas você é cristã, então por isso que você está vendo desse jeito. Mas eu estive pesquisando, né, em alguns outros testemunhos de pessoas que estão passando por câncer, e eu vi uma moça lá falando, Amanda Benites, lá no blog dela, e ela fala também sobre a pedagogia do câncer. Ela não usa termos bíblicos porque ela, eu acredito que ela não seja cristã, não sei, mas o câncer é pedagógico. Então, quando você fala assim, o câncer é a tribulação do meu momento. Comigo na Sim. paciência. Bom, pessoal, nós tivemos um problema técnico aqui, né? O som caiu, mas agora já estamos de volta para falar sobre o que estávamos falando com relação a entender o sofrimento a partir da luz da palavra. Você vai ter um câncer de pulmão, você vai ter um câncer, né, de garganta. Enfim, melhor você parar. E a pessoa, de forma decidida, ou talvez sem pensar, ela toma uma decisão de dizer assim, não, eu vou continuar. E aí, então, é uma consequência Sim. de um ato que ela escolheu. Sim, os dois casos é o que acontece. É uma consequência. Se você pegar qualquer conselho médico, né? Sim. E eu estava vendo uma reportagem com um médico, fumar, beber, né? Uma vida muito estressante, Exatamente. sem atividade física, pode ter como consequência. Exatamente. E tudo isso é decorrência que é o fumo, ou a bebida, é o pecado imperando na vida da Exatamente. pessoa. E aí também eu acho que cabe esse aspecto do entendimento de, olha, Senhor, eu tomei uma decisão errada, hoje conhecendo as Escrituras, conhecendo a palavra, né, eu peço perdão pela vida que eu vivi, mas agora eu sou uma nova criatura no Senhor. Quer dizer, é ter uma esperança ainda assim da misericórdia, do cuidado, do enfrentamento. Nosso Deus é misericordioso. Exatamente. Então isso é importante, né, para que a pessoa tenha o entendimento correto do processo do seu sofrimento. E é interessante que o sofrimento, inclusive, foi comum ao nosso Senhor, né? Quer dizer, Cristo sofre numa cruz, ele experimenta o sofrimento para que, inclusive, fosse o nosso consolador hoje, né? Aquele que traz consolo para o nosso coração. Acho que o pessoal voltou a escutar a gente estava com problema de áudio aqui, vocês estão escutando, né, pessoal? Então, que bom que vocês estão ouvindo, que normalizou aqui esse processo, tá? Então, graças a Deus por isso. Bom, nós temos aqui, eu falei que ia ler o chat, nós falamos, nem li o chat aqui. Agora eu vou ler já que dá esse intervalo aqui, tá? O pessoal deu boa tarde.
Olha só os compartilhamentos aqui. Nós temos a Elisângela Nascimento que diz assim: minha cunhada operou ontem de câncer de mama, graças ao nosso bom Deus foi tudo bem. Então, o pessoal compartilhando. Nós temos aqui a Valéria: minha mãe foi diagnosticada com câncer na laringe e o médico reuniu os filhos e disse que ela viveria 6 meses. Eu e alguns irmãos éramos recém-convertidos, ela também. Toda uma igreja orou e viveu muitos anos, mas graças a Deus que ouviu as nossas orações e mostrou na sua palavra. E aí fala sobre o diagnóstico, né, ou a palavra do Senhor. E aquilo que nós falamos, né, a vida pertence a Deus. Né? Isso é importante. A outra coisa aqui é, nós temos também, estou com câncer na tireoide, mas creio que Deus está no controle. Logo passarei por cirurgia com a ajuda do Senhor. Amém. Amém. A Maria das Neves diz assim: não é fácil, mas eu creio que o nosso Deus está no controle da nossa vida. E aí o Adriano também coloca aqui: eu sou de Belo Horizonte, estou lutando contra um câncer, por favor, orem por mim. E aí depois tivemos um problema técnico aqui, né, sem áudio, agora o pessoal está dizendo que o áudio voltou. Ufa. Uma coisa importante, Rosana, é contentamento e câncer. Dá para estar contente lutando contra um câncer, lembrando daquilo que você até no início do programa disse: eu fazia tantas coisas, agora não consigo fazer mais. É um processo de mudança no corpo. Quer dizer, você vai experimentando algumas fraquezas, algumas questões que são normais ao processo. A queda de cabelo, né, que é uma... né, você pode falar um pouco sobre da identidade, enfim. E dá para ser feliz enquanto lutamos contra o câncer? Dá para ser feliz, faz aquela propaganda, para ser feliz. Exatamente. Propaganda. Dá. Assim, mais uma vez eu vou retomar a questão depende de como você olha a situação, de como você enfrenta essa situação, né? Quando você coloca seu olhar no Senhor Jesus, eu estou sendo repetitiva porque realmente tem sido assim a minha experiência. Eu não tenho, falando da minha experiência, né? Dá para ter contentamento? Dá. A gente consegue. Mudou tudo? Mudou. Não é a primeira vez que muda tudo na minha vida. Eu já passei por mudanças drásticas na minha vida e a lidar com as mudanças, né, vai depender do seu nível aí de adaptação, né? Mas, sim, eu faço as coisas com a minha... Eu não faço todas as coisas, ou a mesma quantidade de coisas, mas agora tem qualidade. Sim. Porque como eu faço menos coisas, as coisas que eu faço com qualidade. Eu não consigo vir tocar todos os cultos, mas eu venho a alguns cultos e quando eu toco com o meu coração mais alegre. Eu não consigo sair com as minhas filhas para ir em lugares movimentados, mas a gente vai tomar nosso cappuccino na Copenhague de boa, num lugar mais, né, aberto e tal. Não dá para fazer uma festa de aniversário. A gente fez aqui na igreja, um dia do culto, ali, reunimos os aniversariantes e foi tão gostoso. Assim, tudo vai sendo feito na medida que é possível. Eu aprendi que eu tenho limites agora, meu corpo me impõe limites. Então, eu fazia 10 atividades no dia, agora eu faço 2. Mas eu descanso, eu respeito meu corpo, eu aprendi a respeitar meu corpo. É um processo. É um processo. Porque aí você pode, né, a pessoa pode cair no ciclo de comparar, né? Mas lá eu fazia... Então, algumas pessoas que lidam com isso, né, a sua experiência, você tem passado pelo processo desse entendimento, né? E eu digo assim, adaptação, né? Eu lembro muito daquilo que Paulo diz em Filipenses 4, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso. O contentamento é um aprendizado. Sim, é um aprendizado. Exatamente, porque está o grande segredo do contentamento, que Paulo coloca para a gente em Filipenses 4, é que o verdadeiro contentamento não está em mim, está em Deus. Sim. E eu estando saudável ou doente, pobre ou rico, passando uma necessidade ou não, eu posso ser feliz, não é negar a realidade, como nós bem falamos aqui, mas é entender o seguinte: no Senhor eu tenho tudo o que eu preciso
para lidar com qualquer situação da minha vida, e Ele vai prover. Exatamente. E Paulo fala desse processo, né? Agora, uma das questões que as mulheres também sofrem muito é o fato de perder o cabelo, que se torna, que é uma identidade na nossa cultura, né? Eu acho que essa foi assim, 2 pontos, né, que eu tive de maior desafio. Foi a quimioterapia e, na sequência, perder os cabelos. Eu nunca fui, assim, extremamente vaidosa, nada de exagerado, mas a médica falou assim, 15 dias após a primeira quimioterapia, seus cabelos vão começar a cair. Não é que você vai amanhecer o dia careca, não, eles vão começar. E 15 dias depois da primeira quimioterapia, meus cabelos começaram a cair e se espalhavam por onde eu estava, sala, quarto, banheiro, onde estivesse. E fica bem dolorido o couro cabeludo, né? Chegou ao ponto que eu consegui aguentar uma semana, né? Aí a minha filha mais velha, Dani, ela me ajudou, a gente cortou o cabelo, tirei o cabelo em casa. Foi que nem a Carolina Dickman, com aquele drama de novela, com choro. Não foi nada disso. Foi muito simples. Sim. Até porque eu tinha dor. Caiu, pastor? Não. Até porque eu tinha dor. Então, na hora que tirou, parou a dor. Então, foi bom. Sim. Né? Mas como que eu ia lidar com isso? Né? Aí foi aí que Deus foi colocando situações. Antes de eu raspar, eu via lá na igreja a Luciane, cantando, alegre no grupo de louvor, carequinha assim, né? Eu falo, mas como que ela consegue? Será que eu vou conseguir? Eu olhava para ela assim e falei, meu Deus, será que eu vou ser tão corajosa assim? Aí eu falei, tá. Eu não conhecia ela pessoalmente, não tinha acesso a ela. Aí eu pedi para uma irmã muito querida, que é a Elaine Rangel, eu falei, Elaine, eu queria conversar com a Lu, você me apresenta ela? Prontamente. Aí fui lá conversar com a Lu, né? Aí a Lu é aquela pessoa doce, aquela pessoa pronta para ajudar, né? Ela já começou a conversar comigo, me orientar, e fui vendo, fui desmistificando. Acho que a gente tem muitos fantasmas na cabeça da gente, né? Aí eu fui conversando com ela, fui desmistificando a coisa. E aí, beleza. Aí eu fiquei careca. Eu falei, bom, era um contexto onde o câncer, pastor, ele tira muitas coisas da gente. Não tira tudo, mas muitas coisas. Ele tirou as coisas que eu fazia, porque eu não posso mais fazer. Colocou coisas, tive mutilação no meu corpo. Ele vai tirando. E eu falei, mas cadê a Rosana nesse conjunto, nessas coisas todas? Eu preciso me achar. Eu quero me achar. Cadê eu? E aí eu falei, não, peraí. Eu sou assim. Meu batom vermelhinho, né, meu salto alto para a igreja, e eu tô careca. Eu vou careca. Porque eu estou careca. A Rosana, ela sempre foi assim. Então eu fui careca. Aí você vai falar assim, mas tem mulheres que usam lenço, usam peruca. Cada uma reage de uma forma, luta a sua luta pessoal de uma forma diferente. Sim. Algumas usam lenço em substituição ao cabelo. É como se fosse sabe assim, eu não estou de cabelo, mas eu estou com lenço. Então ela se sente bem assim. Outras põem peruca. Mas eu não ia me sentir assim, com lenço. Eu tenho lenço, eu comprei um monte de lenço. As minhas filhas cortaram o cabelo, mandei fazer a peruca, tá lá em casa a peruca, tudo, né? Aí, mas a Rosana, ela está assim, diante do Senhor. A minha coragem de vir aqui encarar o Senhor e quem está me vendo, careca, é que me faz eu. Eu sou assim. Aí, eu falei, caramba. Aí eu entendi Davi. Olha só. Davi foi enfrentar Golias, ele se prontificou, não, pode deixar que eu vou, tal. Aí puseram um monte de coisa nele. Aquelas armaduras do rei, aquela coisa pesada, aquela coisa grande. Aí ele falou, não vai dar não, tira tudo isso. Foi lá, pegou o que ele já tinha, o que ele estava acostumado a usar, né? As pedrinhas, a funda, e foi enfrentar Golias. Só que nós sabemos que o poder não estava nem na armadura, nem nas pedrinhas, nem na funda. O poder vinha de Deus. Exatamente. Deus usa o que Ele quiser. Então, mas para Davi, para aquele momento em que ele tinha um gigante, que podia ser o câncer na frente dele,
ele tinha que enfrentar com as armas que eram do convívio dele, do que era dele. Não dava para ele se fantasiar de rei, com a armadura do rei. E nesse processo, você disse, é interessante. Cada mulher, ou cada pessoa, ela responde de uma forma. Completamente Usar diferente. peruca não é errado, usar lenço Não é errado. Andar sem nada, andar careca também não é. A grande questão que nós trabalhamos com as pessoas, e você que passa pelo processo ou trabalha como conselheiro, é entender o aspecto da identidade. Exatamente. Então, assim, qual o valor que eu dou ao cabelo? Isso pode ser por causa de um câncer ou não? Sim. Entende? Então, assim, quem que eu sou? Né? Essa pergunta, mas sem meu cabelo eu não vou ser mais aquela pessoa que... Né? E aí, então, nós fazemos um trabalho, né? Nós mostramos para a pessoa que a identidade dela é Cristo. Sim. Quer dizer, não é pecado ela ter cabelo, não é pecado ela não ter, não é pecado ela usar o lenço, não é pecado ela fazer o processo ali. O grande problema é quando ela se julga ou julga a sua identidade pelo cabelo que tem ou não. Aí é uma questão, né? Porque daí ela vai ter um enfrentamento assim, eu não posso ser mais bela, eu não sou normal porque eu não tenho cabelo. E aí começa a entrar num processo, né, de uma visão equivocada de si, porque ela tem um padrão cultural, ela tem um contexto. Inclusive, em algumas culturas, ser careca é uma questão de moda. Sim. E hoje a gente tem... Hoje em dia é bem mais aberto. Em São Paulo, isso é mais, né? Agora, veja bem, o grande ponto principal aqui é a identidade em Cristo. Quer dizer, o que me valoriza realmente? O que é a minha identidade realmente? Paulo fala isso em Coríntios, por exemplo. Ele diz assim, não me importa do jeito que vocês me julgam e não importa do jeito que eu me julgo. Ele não está fazendo desdém das pessoas. Ele tá praticando aquilo que o Tim Keller fala assim, autoesquecimento. E aí nós trabalhamos no processo que cada vez que eu me coloco num julgamento, quer dizer, sobre se é o meu cabelo, se é o meu corpo, eu me coloco num julgamento do qual Cristo já me tirou dali. Sim. Quando ele morreu na cruz por mim, quando ele fez, né, a sua obra redentiva. Então, a Rosana não é o cabelo. Exatamente. Eu estava buscando isso. Eu falei, eu não sou meu cabelo. Exatamente. Eu sou a Rosana. A Rosana que toca, a Rosana que cuida das filhas, a Rosana que trabalha. Então, assim, o cabelo não pode ser decisivo para isso. E principalmente, quem é a Rosana? Filha de Deus. Isso é a identidade máxima. Sim, né? Sim. Aí eu estava buscando nisso, e aí a força para enfrentar isso. Porque, assim, se você não conseguir buscar a força no lugar certo, você não vai conseguir enfrentar. É a fonte da esperança. Né? É a fonte da esperança. Isso que é o tema do nosso programa aqui. Eu posso buscar uma fonte no tratamento, isso é importante fazer. Eu posso buscar a fonte de esperança na estatística. Eu posso buscar a fonte, né? Eu posso buscar esperança em vários lugares. Sim. Mas eu posso entender também como Davi, o Senhor me alivia. Sim. É interessante quando ele fala no verso 4, o Senhor me alivia, aliás, no verso 1 do Salmo 4, quando ele fala aliviar, não é me tirar do processo, mas é aliviar no processo. No processo. É experimentar aquilo que você tem experimentado, o cuidado de Deus, o amor de Deus, o controle do Senhor. Isso é muito importante, né? Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Como foi super tranquilo. Olha só, você participou com a gente, você mandou aqui, né, nós caímos algumas vezes, mas voltamos aqui, o pessoal tem acompanhado, graças a Deus por isso. Nós estamos chegando no final do nosso programa. Tá vendo como passou rápido? Passou. Ainda bem, estava preocupada. Passou rapidinho. E como que é bom, né, falar sobre assuntos complexos a partir da palavra com um encorajamento verdadeiro. Quer dizer, sim, você passou pelo processo, passa pelo processo, conhece pessoas que estão passando, mas pode, né, e tem se alegrado no Senhor. Sim. Rosana, uma palavra final de encorajamento para aquelas irmãs, para aqueles irmãos, para aquelas pessoas que são conselheiros e estão ajudando alguém, ou que estão passando pelo processo de lutar contra o câncer. Qual é a sua palavra de esperança para eles? Bom, esperança. Para mim, a esperança é Jesus. Eu tenho desfrutado tudo que a palavra fala sobre o descansar em Jesus e as consequências disso, né? Claro,
mulheres, homens, ou façam seus exames, busquem tratamento médico necessário, atendam as demandas médicas da forma como forem orientados. Porque a gente sabe que Deus também usa a medicina, né, para fazer esse cuidado. Mas o descansar, o confiar, coloquem a confiança no lugar certo, que é em Deus. Porque as outras coisas vão acontecer. Mesmo quando você estiver num momento difícil, você vai poder sentir paz, porque você vai falar com Deus, e o nosso Deus, é um Deus da paz. É um Deus que dá força, que revigora. Tem hora que eu não sei de onde que vem essa paz, porque é só de Deus. Porque às vezes a situação te traz tanto medo, te traz tantos desafios pessoais, porque como o pastor falou, a gente vive várias, eu não sou só o câncer, não sou só um tratamento de câncer, sou uma pessoa que tem outras complexidades também acontecendo em paralelo, né? Então, é só o descansar em Deus, confiar em Deus. E realmente é o Salmo 46. O Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza. Refúgio é onde eu me escondo, me protejo. E minha fortaleza é porque Ele me sustenta. Quem assim convive comigo tem visto que tem hora que eu sou totalmente dependente de Deus, assim, não existe perfeição, não existe pessoas perfeitas. Nós dependemos de Deus e dependemos porque Deus é misericordioso, pela misericórdia dele que ele atende o nosso clamor. Como alguém falou, vou operar, eu preciso de oração. Clame ao Senhor Jesus, Ele vai te atender, Ele vai estar com você naquela hora da cirurgia, com seu parente naquela hora da cirurgia, naquela hora do tratamento. Fale com Deus, busque de Deus e você vai receber a resposta. Eu creio assim. Rosana, muito obrigado pela sua presença aqui no programa de aconselhamento bíblico aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Agradeço muito a sua presença, a sua coragem, o seu compartilhar de uma experiência, né? Então nós estamos falando aqui de coisas que são possíveis, que são reais, que são, né? E como a gente vê a suficiência da palavra, né? Então o Salmo 19, versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O que pode dar descanso a uma alma lidando com um câncer, né? Lutando contra um câncer? Somente o Senhor, somente a sua palavra. Então agradeço você, né, por estar aqui. Eu que agradeço. Foi super bem, falou super bem, graças a Deus, olha só. Que bom, que bom. Deus abençoe a sua vida, viu? Amém. Obrigada. E você também que esteve conosco até agora, aqui compartilhando, colocando seu testemunho, pedindo oração, eu desejo que o Senhor possa fortalecer o seu coração. Você que é conselheiro e acompanha outras pessoas, né, que o Senhor possa dar sabedoria para você acompanhar aqueles que lutam contra o câncer, levando uma esperança verdadeira. Mas também você que está passando pelo processo de luta, né? Você está lutando contra o câncer. Que Deus continue fortalecendo o seu coração. Como nós falamos aqui, Ele é o nosso refúgio seguro. Ele é onde nós podemos verdadeiramente descansar, mesmo em meio ao caos. Eu quero que você fique com aquela frase que Davi diz, o verso que ele cita, que ele fala no Salmo 4, eu deitei e logo peguei no sono, porque o Senhor cuida de mim. Então o Senhor está cuidando de você, Ele está cuidando da sua vida, Ele está cuidando da sua saúde. Lembre-se, esse acontecimento, nesse momento na sua vida, de lidar com o câncer, lutar contra ele, não é algo que pegou Deus de forma desprevenida. Ele conhece toda a nossa vida, Ele sabe de tudo que há em nós. Então, continue confiando no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos aqui terminar o nosso programa de aconselhamento bíblico, lembrando sempre, pedindo as orações pelo nosso centro de aconselhamento. Nós temos um local onde nós atendemos pessoas aqui, damos suporte para variados temas da vida, e que Deus também continue. E nós vamos encerrar esse momento chamando um vídeo, né? Encerra o programa falando um pouco de como pedir ajuda, como falar, como buscar aconselhamento bíblico. Deus continue abençoando você e até a próxima semana.